4. Administração de usuários. Quando instalamos o Linux em nosso computador, percebemos que há dois ou pelo menos um usuário fundamental que é criado, uma vez que a característica principal de um sistema multiusuário é a autenticação, apesar de existirem casos em que a autenticação é automatizada. A autenticação seria inútil se não houvesse também o sistema de permissões, que nega ou concede o acesso aos usuários e grupos a determinados arquivos e componentes. O usuário administrador. O usuário root é um usuário especial e padrão em sistemas baseados em Unix como Linux. Sua principal característica é o fato dele possuir permissões ilimitadas. Não há nada que o usuário root não possa fazer. Ele pode alterar permissões de arquivos, gravar em qualquer diretório e acessar qualquer dispositivo reconhecido pelo kernel, de forma direta via módulos ou direta de forma binária. É por isso que existe um cuidado todo especial com este usuário, e muitas distribuições optaram em sequer definir uma senha padrão a este usuário, de forma a impedir seu login. Entretanto, em distribuições deste tipo, como é o caso do Ubuntu, um usuário comum, porém com permissão para executar um comando chamado sudo, consegue se passar pelo usuário root, usando sua própria senha. Entretanto, outros usuários criados futuramente podem ser criados sem esta permissão, ou melhor, sem pertencer ao grupo sudoers ou admin. Conclui-se de cara que os usuários do grupo sudoers ou admin são usuários administrativos, que através do comando sudo executam comandos como se fossem o usuário root. Os mais tradicionais tendem a considerar o sudo como uma novidade que nem sempre é bem aceita, de forma que alguns usuários preferem desabilitar o sudo e trabalhar com a senha de root. Outras distribuições como Debian incluem como opção definir uma senha de root já na instalação, mas se o usuário desejar, pode definir uma senha de root também no Ubuntu, após a instalação, como veremos nessa aula. O primeiro passo desta aula é aprender alguns comandos que estão relacionados à autenticação. Por estarmos no Ubuntu, vou começar com o comando sudo. O comando sudo, quando habilitado, permite executar comandos do administrador usando um usuário comum que esteja no grupo admin ou sudoers. Por padrão, como dito anteriormente, o Ubuntu já definiu o usuário padrão que você criou na instalação com suporte ao sudo. Vamos tentar criar um arquivo na raiz com cd barra para a gente ir para a raiz. E agora com o comando toast, que a gente já conhece, vamos tentar criar um arquivo. Como você pode ver, não foi possível criar o arquivo devido à falta de permissões, pois a pasta raiz fica fora da pasta pessoal do usuário, que no Unix geralmente é o único lugar onde um usuário pode gravar para a segurança de todos. Mas como nosso usuário tem suporte ao sudo, poderemos criar o arquivo assim: sudo toast arquivo. Repare que é pedido uma senha, mas é a senha do usuário Marcos e não a senha de root. Agora, ao dar ls, pronto, o arquivo foi criado. Isto ocorre porque o usuário root, que o comando sudo emula para o usuário Marcos, tem permissões ilimitadas, permitindo que ele grave fora de sua pasta pessoal, /home/marcos. Então, de forma resumida, podemos dizer que o sudo permite executar um comando como administrador, bastando acrescentar a palavra sudo antes do comando que será executado. Por exemplo, se eu quisesse editar uma configuração do sistema como /etc/fstab, precisaria usar algo como sudo nano /etc/fstab, para que o nano seja executado com permissões de administrador, ou então eu não teria como modificar esse arquivo. Ctrl X. Repare que desta vez o sistema não pediu senha, porque o sudo
memoriza a senha numa sessão, sendo preciso o comando sudo "-k" para esquecer a senha. Por exemplo, sudo ls, sudo pwd, ele não está mais perguntando a senha, por ser a senha do próprio usuário. Então, sudo "-k", ele esquece a senha. Daí ele volta a me perguntar a senha do meu usuário. Outro comando que iremos aprender é o comando login, que é executado automaticamente por distribuições modo texto e precisa ser executado como administrador, permitindo logarmos com o usuário. Vamos executá-lo como se fôssemos root com sudo login. Sim, com o sudo a gente consegue executar como se fosse o usuário root. Como você pode ver, comando login pergunta o login, que eu vou digitar meu nome dessa vez, Luciano, e minha senha. Pronto, agora eu estou logado como Luciano. Um outro comando que você provavelmente vai querer aprender de cara é o comando para trocar a senha do usuário, que é o passwd. Basta digitar passwd, pressionar Enter, digitar a senha atual e a nova senha que eu desejo. Como você pode ver, aqui eu já dei um exemplo de erro que pode acontecer. Eu fiz uma senha parecida com a anterior. E olha só o que aconteceu. Ele já manda, já avisa eu que as senhas são muito parecidas, que é para eu tentar uma senha diferente. Então vou fazer uma diferente. Pronto, agora a senha foi atualizada com sucesso. O comando passwd pode ainda reclamar de muitas outras situações de senha, como uma senha fraca, dependendo de sua distribuição. Recomendo que você crie uma senha de pelo menos 7 caracteres e combine letras e números, evitando usar palavras do dicionário. Nunca utilize seu nome como senha, pois esta é a primeira tentativa que um hacker ou alguém da área irá utilizar. O comando passwd também pode ser usado para trocar a senha de outro usuário, mas para isso a gente precisa executar ele com permissões de root. Então, no nosso caso, a gente pode utilizar o sudo, só que você tem que certificar que o sudo está habilitado para o seu usuário. No nosso caso aqui já está habilitado para o usuário do Luciano também, depois a gente vai aprender como isso é feito. Se tiver no seu usuário padrão, no seu Ubuntu, o sudo também vai funcionar. Então eu vou dar um sudo passwd, como se fosse executar o passwd normalmente. Aí eu passo um parâmetro para o passwd. Se fosse sendo como root direto, seria passwd, o nome do usuário. Com o sudo fica assim. Daí eu coloco o nome do usuário que eu quero trocar a senha, por exemplo, Marcos. Estou trocando a senha do Marcos, tá vendo? Usando o usuário root. Então, quem pediu a senha aqui foi o sudo, ok? Daí ele já foi direto, olha, em digite a nova senha. Então, o passwd nesse caso, ele vai direto em digite a nova senha Unix para o usuário Marcos. Que eu vou digitar aqui uma senha que eu queira. E pronto, a senha já foi atualizada. Vamos aproveitar e definir uma senha para o usuário root. Basta que eu faça um sudo passwd root. Note que eu poderia omitir a palavra root, porque como eu estou executando o passwd como se fosse root, usando sudo, se eu tirar a palavra root, o comando passwd não vai perceber que ele está sendo executado pelo Luciano. Ele vai pensar que está sendo executado por root e que o root está querendo trocar a senha dele. Mas eu posso manter a palavra root sem problemas, se você preferir. Então eu vou executar assim. Como a seção do sudo já estava armazenada, ele não pediu a senha do usuário Luciano para executar o comando sudo. Agora eu vou digitar a nova senha Unix para o usuário root já. Pronto, a senha de root está definida. Pronto, agora já podemos nos logar como root no Ubuntu, com aquele comando que eu falei anteriormente,
que é muito usado no Debian, comando su, tudo minúsculo, ok? Comando su, pressiono Enter e agora digito a senha de root que eu defini. Note que eu me loguei como root, não executei nenhum comando, apenas me loguei como root. Repare na cerquilha, avisando que estou com permissões ilimitadas. Repare que agora, estando como root, não necessito mais do sudo para executar comandos como administrador. Por exemplo, quiser executar o login, que requer o administrador para ser executado, precisava do sudo antes. Agora, sem o sudo, ele já executa. Então, Ctrl C. Talvez agora você tenha ficado um pouco confuso sobre a diferença entre o comando su e o comando sudo, que acontece com muitos. Ou confuso com todas essas informações, que são bastante, né? Então eu vou tentar explicar agora para você, mais uma vez, qual é a diferença do su e do sudo, para que fique bem claro. Bem, o comando su, que é o que a gente acabou de ver agora, ele permite que a gente se logue como outro usuário. Se nenhum usuário for especificado, isto é, su sem parâmetros, ele permite que a gente se logue como root. Se eu especificasse um usuário, como por exemplo, su Marcos, eu iria me logar como Marcos. Su Luciano, eu iria me logar como Luciano. Enquanto isso, o comando sudo, ele não vai permitir que eu me logue como um usuário, normalmente, exceto que eu faça uma combinação que a gente vai ver depois. O comando sudo, a função dele é permitir que eu execute um comando como se fosse root, sem ser root, desde que eu tenha permissão para estar utilizando. Note também que o comando su, ele pede a senha do usuário para o qual eu vou me logar. Aqui eu vou me logar como root, certo? Então a senha que foi pedida aqui foi a senha de root. O comando sudo, quando você vai, por exemplo, executar um comando com o sudo, ele não pede a senha de root para executar esse ls como se fosse root. Ele pede a senha do usuário Luciano, que é bem diferente. Aproveito para falar agora de um comando que eu digitei aqui em cima, o comando exit. Ele permite finalizar a sessão de um usuário, retornando ao usuário anterior. Quando você já é o primeiro usuário e está no modo texto, ele retorna a tela de login. E se você está no modo gráfico no terminal e já é o primeiro usuário, ele vai finalizar o terminal. Vamos agora ao comando adduser, que nos permite adicionar um usuário. Há duas formas de utilizar este comando administrativo. A primeira é estando logado como root, e a segunda é estando logado com um usuário que possua sudo, digitando sudo adduser, como faremos. É preciso especificar na frente do comando adduser o nome do usuário que eu quero criar. Eu vou especificar o usuário Melissa. Como você pode ver, ele já pediu uma nova senha para o usuário Melissa, que eu vou digitar aqui. Ele pede nome completo, é opcional, tá? Você pode apertar Enter se você não quiser digitar o número da sala, fone de trabalho, fone doméstico, outra informação. Se a informação estiver correta, prontinho. Vamos analisar um pouco o processo que o comando adduser nos descreveu? Em primeiro lugar, ele escreve adicionando o usuário Melissa. Nesta parte, ele adicionou uma entrada num arquivo que fica em /etc, o /etc passwd, especificando que há um usuário no sistema chamado Melissa. Depois, ele disse que estava adicionando um grupo chamado Melissa.
No Unix e no Linux, não há apenas usuários, mas também grupos de usuários. E quando um usuário não participa de nenhum grupo, o sistema cria um grupo padrão para ele com o próprio nome. Neste ponto, é feita uma entrada em /etc/group com o nome Melissa. Não se preocupe com esses dois arquivos de configuração que citei por enquanto, o /etc/passwd e /etc/group. Veremos ainda nesta aula estes arquivos em mais detalhes. Criando o diretório pessoal em /home Melissa. Esta, sem dúvida, é a parte mais importante. É criado um diretório dentro do diretório /home com o nome Melissa. Este diretório ou pasta é conhecido como pasta pessoal, e é nele que um usuário terá permissões de gravar e também fazer todo o seu trabalho. Copiando arquivos de /etc/shell. O shell é o modelo para criar pastas pessoais de usuários, incluindo subpastas padrões, arquivos padrões e configurações de programas. Na definição de senha, uma senha criptografada é gravada no arquivo /etc/shadow. Vamos verificar se foi criado um diretório pessoal para o usuário Melissa com ls espaço /home. Como você pode ver, foi criado uma pasta pessoal para o usuário Melissa, que pode ser visualizada também por aqui, que é a pasta pessoal do Marcos. Se estiver em Home, vou ver aqui o diretório do usuário Melissa. Para remover usuários, você pode fazer o inverso, como em sudo deloser Melissa. Sudo tornou a pedir a senha do meu usuário, vou digitar ponto barra. Pronto. Verifique se o diretório Melissa foi removido de /home. Como você pode ver, ele não foi, sendo necessário fazer essa remoção manualmente. Basicamente o comando é esse: RD cursivo F para não fazer perguntas, remover o diretório Melissa. Vai dar erro por quê? Porque eu não tenho permissão. Preciso fazer isso usando sudo. Agora sim. Precisamos aprender agora um pouco dos arquivos de configurações que regem usuários e seus grupos. Vamos criar novamente o usuário Melissa para tê-lo como objeto de nosso estudo. Vamos começar estudando o arquivo /etc/passwd. O arquivo é passwd e ele fica dentro do diretório etc, que guarda as configurações. Encontramos nesse arquivo uma lista de vários usuários. Muitos deles são chamados usuários do sistema e não podem ser logados, servindo para limitar as permissões de certos serviços. Nesta lista, você verá também os usuários que você criou. No caso, vemos o usuário Melissa, que possui algumas propriedades. A primeira propriedade é o próprio nome do usuário, que no nosso caso é Melissa. A segunda propriedade é um X, que refere-se ao arquivo /etc/shadow, isto é, a senha do usuário está criptografada no arquivo /etc/shadow. A próxima propriedade é o UID, que é um código utilizado para identificar o usuário no sistema de arquivos. Um usuário com UID 0 possui permissões ilimitadas, equivalendo ao usuário root. A próxima propriedade é o GID. Ele liga este usuário ao grupo padrão. Como no Unix um usuário pode participar de vários grupos, é preciso que haja um grupo padrão para a criação de arquivos.
É importante que você saiba que o grupo padrão não necessariamente terá o mesmo número que o número do usuário, sendo isto um número independente que faz referência a um grupo em /etc/group que veremos a seguir. Em seguida, encontramos a área de comentário dos usuários. Nesta área pode ser colocado nome, telefone, detalhes do usuário, número de sala e outras informações. Vem então o diretório pessoal do usuário. Repare que aqui o diretório pessoal é /home/Melissa. Poderia criar outro diretório para Melissa, dar permissões neles que aprenderemos depois, e por exemplo dizer que é o novo diretório pessoal de Melissa. Vem então o interpretador de comandos padrão do usuário, que no caso é o bash, o mais usado no Linux. Naturalmente, todas essas configurações podem ser mudadas, e conforme sua experiência no mundo Linux e Unix aumentar, você sentirá a necessidade de mudá-las. Vamos agora fechar o Nano com Ctrl X, não vamos salvar, e ir para o próximo arquivo, o /etc/group. O arquivo /etc/group armazena grupos de usuários e seus participantes, caso eles não tenham o grupo em questão como grupo padrão. Repare no grupo root, que nada tem a ver com o termo usuário root, senão ser o grupo padrão do usuário root. Veja, por exemplo, o grupo LP. Usuários deste grupo podem imprimir. E o grupo LP admin, que contém os usuários que podem imprimir e também instalar e configurar impressoras, bem como apagar jobs e esses outros trabalhos. Veja também o grupo admin, que contém usuários que podem usar o comando sudo. Se eu quisesse que Melissa use o comando sudo, bastaria cadastrar ela aqui. Lembre-se, isso tira totalmente, ou quase totalmente, o limite de permissões do usuário Melissa. Quanto à visualização, edição de arquivos existentes e remoção, um usuário pode participar de vários grupos, também quanto ao acesso a dispositivos, entre outros. Entretanto, o problema poderia surgir quando um objeto é criado. No Unix, todo arquivo, dispositivo ou pasta precisa ter um dono e também um grupo dono, que pode ter permissões maiores ou iguais ao do próprio dono. Se o usuário ActiveInfo, por exemplo, criasse um arquivo, sabemos que ele ia ter como dono o usuário ActiveInfo, que é óbvio. Mas qual seria o grupo do arquivo? Bem, se notarmos o usuário ActiveInfo, vamos perceber que ele participa de muitos grupos. Então, com qual grupo o usuário ActiveInfo vai criar um novo objeto? Para resolver este problema, voltemos ao /etc/passwd. Vamos abrir uma nova aba no terminal e vamos localizar no /etc/passwd o usuário ActiveInfo. Vamos lá, Ctrl W, ActiveInfo. Repare que há dois números. Como já foi dito, o UID, que é o código do usuário identificando-o no sistema de arquivos, e o GID, que é o código de um grupo, que está fazendo referência a um grupo lá no /etc/group. Ora, este grupo, que é referenciado aqui nesse GID, é justamente o grupo padrão, que será usado para identificar um arquivo que o usuário ActiveInfo cria. Então, quando o ActiveInfo criar um arquivo, ele vai ter como dono o usuário de UID 1000, que é
o usuário ActiveInfo mesmo, e o grupo de GID 1000. Vamos ver que grupo é esse. Vou voltar para o outro terminal e vou procurar o grupo de GID 1000. É um grupo que chama ActiveInfo, que foi criado na criação do usuário, aquele grupo padrão que é criado quando você cria um usuário. Repare que o número do grupo, coincidentemente, é 1000 e o número do usuário também é 1000. Mas digo e repito que isso é coincidência, que ocorreu apenas pelo fato do grupo e do usuário terem sido criados juntos. Mas se, por exemplo, já houvesse no momento um grupo com GID similar, o grupo teria um número acima, apesar de ter o mesmo nome. Mais uma vez, repito que o grupo ActiveInfo foi criado apenas porque era preciso existir um grupo para a criação de novos arquivos e pastas. No caso do usuário ActiveInfo criar alguma coisa. Se você trabalha com grandes compartilhamentos de arquivos na rede, este modo padrão, que cria grupos com os nomes dos usuários para a criação dos arquivos, pode complicar para valer as coisas, além de ser bastante estranho. Então, é melhor que você encontre algo em comum num grupo de usuários. E ainda que eles precisem participar de vários grupos, como por exemplo, grupo para poder imprimir, grupo para acesso à placa de som, deverão participar pelo menos de um mesmo grupo padrão, quando tiverem este algo em comum, evitando dores de cabeça. Por exemplo, usuários da secretaria vão estar todos criando arquivos com o grupo secretaria. Vamos ver como fazer isso. No caso, vou pegar um grupo pronto, que chama users. Basta que eu pegue o GID desse grupo, vou encontrar aqui users, GID 100, e atribua esse GID nos usuários desejados. Então, o usuário ActiveInfo, quero que ele esteja no grupo users. Olha, muito cuidado, não pode alterar esse UID, tá? Você vai alterar só o GID de referência. Está aqui como GID 1000, lá para o 100. O usuário Luciano, também vamos deixar 100. O usuário Marcos, vamos deixar 100. O usuário Melissa, vamos deixar 100. Então, sempre que um desses usuários criar um arquivo, daqui para frente, eles vão estar criando com o grupo padrão users, ao invés de cada um criar com seu próprio grupo, que não tem tanto sentido. Note que não foi preciso acrescentar na frente de users o nome dos usuários na frente do grupo, pois já definimos ele como grupo padrão no /etc passwd para esses usuários. Apesar de que eu recomendo, e recomendo muito, que você digite aqui o nome dos usuários para não ter problemas no futuro. Então eu vou digitar assim mesmo o nome dos usuários que eu coloquei no GID 100, como Luciano, o Marcos, ActiveInfo e o Melissa. Agora sim, está na forma mais correta. Isto se você vai precisar que esses usuários criem todos, sempre que eles criarem um objeto, criem no grupo users. Na parte de permissões, isso vai ficar bem mais claro. Agora vamos salvar o que fizemos com Ctrl O e Ctrl X. Outro também, Ctrl O, Ctrl X. Ops, Enter, S, Ctrl X. Somente quando os usuários forem relogados é que a maioria dessas configurações terão efeito. Muitas vezes o administrador pode preferir reiniciar o servidor para garantir que todos os serviços já estão sob as novas regras. Para criar grupos, temos comandos semelhantes ao de criar usuários, como por exemplo o comando addgroup. Quero adicionar um grupo, por exemplo, secretaria. Pronto, foi adicionado o grupo secretaria. Quer remover um grupo? Del group. Quando você cria um grupo, ele vem por padrão sem nenhum usuário. Daí você pode estar colocando os usuários que você acha que participam desses grupos, como por exemplo, só ela participa.
Então você pode também querer alterar o grupo padrão do usuário. Isso nem sempre é o mais conveniente, né? Quando você estiver trabalhando com permissões, você vai perceber o que é mais conveniente ser feito. Mas geralmente sim, você vai também alterar aqui. Então acho que o GID é 1005, não é isso? Isso. Então já colocamos o GID 1005 como o GID padrão daquele usuário, que não é obrigatório, né? Porque um usuário pode participar de vários grupos. Ali a gente está definindo o grupo padrão do PASWD. Permissões do sistema de arquivos. Como diz anteriormente, o sistema de autenticação no Linux só funciona por causa das permissões. Vamos falar neste tópico das permissões do sistema de arquivos. Vamos começar falando sobre as características de um arquivo. Para isso, vamos criar uma pasta. Vamos garantir que estamos na pasta pessoal do usuário. Para isso, utilizamos o comando cd e pressionamos Enter, que leva a gente para a pasta pessoal do usuário. Já estava. Vamos criar o diretório aula4-chmod-show. Vamos entrar nesse diretório com o cd aula4-chmod-show. Vamos usar o comando toast test.txt e mkdir pasta. Para melhor compreensão dos conceitos, vamos nos logar como root. Para isso, vamos definir uma senha de root com sudo passwd. Ele pede a senha do meu usuário atual. Agora a senha para o root já. Agora logamos como root com o comando su enter. É pedida a senha de root que acabamos de definir. Pressionamos enter. Com ls-l vamos verificar algumas coisas. ls espaço-l. Antes de falar das permissões em si, leitura, escrita e gravação, você precisa compreender o fato de que um arquivo no Linux possui três características básicas. A primeira é a permissão aplicada ao dono do arquivo, o que requer que o arquivo possua um dono. A segunda é a permissão aplicada ao grupo do arquivo, o que requer que o arquivo possua um grupo, independente de o dono participar ou não desse grupo. Portanto, é que ele possua um grupo. A terceira é a permissão aplicada aos outros usuários do sistema, isto é, qualquer usuário que não é nem dono e nem participa do grupo relativo àquele arquivo. Então, há duas coisas primordiais no arquivo. O fato dele possuir um dono e um grupo relativo, que não necessariamente tem relação com o dono, apesar disso acontecer na maioria das vezes. Pois quando um usuário cria um arquivo, este é criado com seu grupo padrão. O que pode ocorrer é quando o usuário root altera o grupo do arquivo, mantendo o dono anterior, de modo que aquele arquivo tem um grupo que não se relaciona ao seu dono. Veja que o arquivo criado tem como dono o usuário Marcos e como grupo o grupo padrão do usuário Marcos, que definimos anteriormente, ou seja, o grupo users. Lembre-se que colocamos mais alguns usuários no grupo users. Vamos agora entender as permissões desse arquivo. Elas estão divididas da seguinte forma: permissão do dono, são esses três. Aqui indica se é diretório, tem uma tag especial. Permissão relativa ao grupo users, os usuários do grupo users. E permissão relativa a outros usuários do sistema. O R indica permissão de leitura. O W, permissão de gravação. E o X, quando presente, permissão de execução. Há também outras permissões, como a S, que veremos mais adiante seu significado.
comando chmod que vamos ver agora serve para alterar essas permissões. E há dois modos de trabalho. Veremos ambos, a começar pelo mais simples, o modo caractere. No modo caractere, o chmod utiliza as seguintes notações para cada atributo. U representa o dono do arquivo. G representa o grupo relativo ao arquivo. O representa outros. E A representa todos. O sinal de mais concede permissão e o de menos revoga. Em seguida vem as permissões que você quer conceder ou revogar, naquela notação em que R representa leitura, W edição e gravação e X execução. Aqui no caso eu estaria pedindo para dar permissão ao dono de leitura, gravação e execução. Vamos agora a alguns exemplos de uso. U-W revoga a permissão de gravação para o dono do arquivo, que no caso é Marcos. chmod U mais X ativa permissão de execução para o dono do arquivo, ou seja, para o Marcos. Veja como ficaram as permissões. Arranquei a permissão de gravação para o dono, ficou a permissão de leitura e de execução que eu dei agora. chmod G mais RW dá permissões de leitura e gravação no arquivo para todos do grupo user ou do grupo ao qual pertencer o arquivo. No caso é users, então leitura e gravação para o grupo users. Que você já vê que apareceu para o grupo users as tags de permissão R e W. Vamos revogar agora para o grupo a permissão de gravação com chmod G-W. Também é possível aplicar permissões para outros usuários, assim, chmod O mais RWX, por exemplo. O O de outros, então RWX, permissão total para outros, né, de ler, gravar e executar. Que agora apareceu aqui na tag de permissões dos outros. Outra forma de usar o chmod é o modo numérico, mais usado e conhecido. Cada número tem um significado. 1. Execução. 2. Gravação. E 4. Leitura. E quando se quer dar permissão de leitura e gravação, usa-se somar as permissões. Por exemplo, 4 mais 2, que dá 6. Leitura e gravação, pois 4 é leitura e 2 gravação. Então a soma 6 é leitura e gravação. Se eu somar mais 1, que é execução, número 1, fica 7. Então leitura, gravação e execução. 4 de leitura, mais 2, gravação, mais 1 de execução. No modo numérico, entregamos 3 números ao chmod de uma única vez. Primeiro se especifica o número da permissão do dono, depois do grupo e depois dos outros. No caso, eu estou utilizando a seguinte permissão: dono pode ler, gravar e executar. Os membros do grupo relativo ao arquivo podem ler e gravar. Outros usuários não podem fazer nada. Veja como ficou. Dono pode ler, gravar e executar. Grupo pode ler e gravar. Outros
não podem fazer nada. Um exemplo clássico usado para maximizar permissões é o chmod 777. Neste caso, o dono pode ler, gravar e executar. Os membros do grupo relativo do arquivo podem ler, gravar e executar. E os outros também podem ler, gravar e executar. O contrário também é possível com chmod 000 test.txt. Neste caso, tiramos até mesmo as permissões do dono. Entretanto, deve-se ter cautela, pois o dono do arquivo é aquele que também tem poder de alterar as permissões do seu próprio arquivo usando o comando chmod. Então ele poderia conceder para si mesmo a permissão de leitura. Comando show, alterando o dono do arquivo. É possível que o usuário root julgue ser necessário alterar o dono de um arquivo. Para tal, usa-se algo como show. Por exemplo, quero que o dono seja Melissa agora. No arquivo test.txt. ls-l, já vejo que o dono do arquivo agora é Melissa. Vou trocar agora para o meu nome. Alterando o grupo relativo do arquivo. Se o caso é alterar o grupo relativo ao arquivo, usa-se chgrp e o nome do grupo, por exemplo, o grupo ADM. Você pode substituir ADM pelo grupo que você tenha criado, por exemplo, no comando de group. Há um grupo chamado nogroup, que é usado para emular a ideia de ausência de grupo, apesar de ser um grupo como qualquer outro e válido para conter membros. Convenções para diretórios. Apenas gostaria de deixar aqui uma convenção importante: o fato que pastas precisam de duas permissões para serem abertas: leitura e execução, não bastando apenas a permissão de leitura. O demais, o comportamento das permissões, mesmo em pastas, é exatamente este que você viu para arquivos. Estes foram chmod, chgrp e show, os comandos para manipulação de permissão.